Por exemplo, eu fico impondo que determinadas pessoas façam as coisas como eu quero, da minha maneira, sendo crítica, e de repente eu começo a perceber que eu tenho dor nos ombros, dor de cabeça, a minha vida amorosa já não está mais tão feliz, as pessoas não estão felizes do meu lado, vai tendo um adoecimento familiar, um adoecimento no trabalho, na prosperidade financeira, e vai tendo um adoecimento físico. Qual que é a questão da doença? A doença é a única maneira que a alma encontra de pedir socorro para você. Olha, personalidade, você está agindo de uma maneira em desacordo com a unidade. Eu preciso que você modifique. Pare de fazer determinadas coisas que você está fazendo. Então, você começa a adoecer. Então, a doença é uma somatização de erros e de pensamentos errados. Eu sempre acabo frisando alimentação também, porque as pessoas falam assim, bom, então se eu fizer tudo certo e comer errado, vai estar tudo bem. Não, nós temos matéria, então não desconsidere isso. Mas as doenças que vão surgindo, ou até processos de cura, eles vão vindo com a mudança de uma energia de vibração melhor para dentro de nós mesmos. Então, a terapia floral ela é uma ressonância magnética, onde o processo curativo compreende o corpo mental e emocional, que afeta o corpo físico. Cada flor possui um padrão vibratório diferente, que atua na transformação da consciência, despertando dons, talentos e virtudes. Não substitui a nossa responsabilidade pessoal no tocante de uma prática de reflexão, meditação, interiorização, prece, estudos de perseverança, hábitos e alimentação saudável. Nós temos que fazer nossa parte o tempo todo. Ninguém está livre disso. Tem que fazer. As 5 verdades fundamentais para compreender a natureza das doenças. No caso, a alma, o verdadeiro eu, é o ser divino e o corpo é o reflexo. Se eu tiver um comportamento interno com pensamentos ruins, ou com autoabandono, ou com ódio, o meu corpo físico vai se transformar nisso. Meus olhos não vão ter mais tanto brilho, minha pele vou começar a ter coceira, depois eu vou ter dor no corpo, enfim, vai aparecendo de cada pessoa de uma forma as doenças no corpo. A vida é uma curta passagem pela Terra, apenas um momento na nossa evolução. É legal a gente ter essa noção disso, porque a gente acaba não deixando tanto para depois, né? Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Algumas coisas devem ser deixadas para depois, mas a nossa evolução não. Se eu tenho oportunidade de ser boa hoje e usar meu autocontrole para não te ofender, por que eu vou deixar para amanhã? Se eu tenho consciência disso, para que eu vou deixar? Não deixa. Usa hoje. Usa tudo que você está aprendendo o tempo todo e o mais rápido. Tudo será paz, alegria e felicidade e saúde se nossa alma estiver em harmonia com a nossa personalidade. Porque a personalidade lida com o dia a dia. Trabalha até morrer, até de madrugada, não dorme, não se alimenta porque quer o celular, o carro, a casa, todos os bens que estão ali. E está com tudo na mão e está infeliz. Você está com depressão, andando numa limusine, mas você está infeliz. Você entendeu? Outras pessoas falam assim, eu queria tanto ter uma limusine, mas está com uma limusine e com depressão. Então não adiantou isso tudo. Isso é ilusão. Compreensão da unidade de todas as coisas e que o Criador de tudo é amor. Não estamos isolados, logo qualquer ação contra nós mesmos ou outra afeta o todo. Se tiver uma discussão entre eu e alguma pessoa aqui no meu ambiente, esse ambiente não fica bom, outra pessoa chega, você já responde para outra pessoa de uma maneira, porque você está sem paciência com o problema que você teve com o seu cliente, essa pessoa, porque foi maltratada, se sente agredida, se fecha, e assim vai desencadeando uma teia de tristeza ou de energias ruins e de doenças, porque a gente não freou, não teve autocontrole, não teve tolerância, não teve amor suficiente. A compreensão da unidade de todas as coisas e que o Criador de tudo é amor. 2 erros que geram conflitos, doenças. A dissociação entre a alma e a personalidade, crueldade ou erro para com o outro, pois constituem falha contra a unidade. O Dr. Bach, ele, como eu falei para vocês, ele acreditava que... Eu não gosto de falar acreditava, eu gosto de falar acredita, que para mim ele está vivo. Ele acredita que você tem que tratar o doente e não a doença.
Certo? Então, eu vou olhar porque você está doente, o que está acontecendo com você e não com a doença. A doença, ela pode se manifestar de maneiras muito parecidas entre outras pessoas, mas com causas muito diferentes. Então, eu tenho que tratar o indivíduo. O sofrimento é mensageiro de uma lição. A alma envia a doença para nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é que o bem fora do lugar. Ao contrário da homeopatia, por exemplo, Dr. Bach, antes sendo homeopata, a gente sabe que a homeopatia, ela trata a doença com a doença. Então, aquilo que você tem é o remédio que vai ser feito para que você vai tomar. Então, se você tem coceira, você vai provavelmente tomar alguns remédios derivados de sarna para tratar isso. É uma maneira bem simples de eu dizer. Já o Dr. Bach não. O Dr. Bach, ele faz um trabalho diferente. Você vai tomar a virtude oposta. Se você está tendo um problema de coceira, vamos falar, a pessoa chega para você e está dizendo, estou com coceira. Você vai ver qual a história da vida dessa pessoa, o que está acontecendo nesse período, ou quando começou, quais são as situações de conflito emocional para que estivesse gerando, despertou essa doença. E aí, com isso, você chega, por exemplo, a uma conclusão de crítica. Vamos supor que a pessoa está muito invocada com o marido, um exemplo simples. Aí é uma situação de crítica, então ela vai tomar um floral adequado a essa pessoa, que desperte a capacidade da compreensão, a diminuir o criticismo, entendeu? Para que isso não seja o disparador desse problema. Que a consequência é isolar, porque quando a gente tem problema de pele, a gente se isola dos outros, né? Ou os outros não querem chegar perto da gente, porque fica muito feio. A prevenção é a melhor que a cura, e esses remédios nos ajudam de maneira maravilhosa a ficarmos bens, a nos proteger de ameaça e de coisas desagradáveis. Eu falei, se você não tem acesso aos florais, e você tem acesso a outras linhas de tratamento, você vai usar o que você tem. Mas se você tem os florais, para quem já tomou, sabe a diferença que faz. Quem já tomou e viu as mudanças, e essas mudanças podem acontecer de uma maneira mais rápida ou mais lenta, depende de cada pessoa. O homem, ele está sempre tendo que lidar com a doença e tentando curar. Se a gente for tentar extrair a doença, simplesmente estou com dor de estômago e não vendo o que está acontecendo e tomo um remédio para tirar a dor de estômago, ou ela volta de uma outra forma. Normalmente piorando o estado anterior, porque você não fez as mudanças necessárias para que aquilo se curasse. E principalmente é que a gente não vai tentar mudar as coisas externas o tempo todo, porque a gente olha para uma situação e fica tentando mudando no murro ponto de faca e fazendo com que as coisas se adaptem às nossas crenças. E a gente falta confiança. Confiança na unidade, que na hora certa, cada um a seu tempo e nós também a nosso tempo, vamos realizando as mudanças que precisamos ter para uma vida saudável. Essas fotos do Dr. Bach tá bem ruinzinha, mas é o que eu consegui. Envolvido de amor, esperança, alegria, compaixão, fé, humildade, altruísmo, ciência própria da divindade, conhecimento, paz e certeza. São qualidades, virtudes que a gente precisa ter quando vai tomar decisões na nossa vida, ou quando vai fazer análise do que está acontecendo com a nossa vida. Se nós tivermos alegria o suficiente, mas é uma alegria verdadeira, não uma alegria agrímone, daquelas que a gente finge que está feliz, mas não está por dentro, aquela alegria verdadeira que nasce de dentro de nossa alma, a solução para as doenças vão aparecer muito mais fácil, porque encontra um caminho aberto. Se eu me fechar para a vida contra a unidade, não encontra caminho. Então, cada essência de flor, né? Cada essência simbolicamente representada numa chave, abre as portas das prisões anteriores do coração. Aquelas que estão por orgulho, a gente quer que a pessoa faça as coisas como a gente quer, e por orgulho a gente não muda de atitude. E aí sim, tomando um floral que esteja relacionado ao orgulho, a rigidez, a maneira de fazer as coisas ser só como você acredita, você vai despertar aquela virtude que está dentro de você. Aqui eu já falei. Só um minutinho. É sempre importante a gente ter consciência do que está acontecendo, uma análise do que está acontecendo ao redor e não simplesmente um julgamento. É muito importante nós não atuarmos o tempo todo com julgamento. Mais uma pergunta. Pois não. Muita gente, esse termo que a senhora acabou falando, se permitir. Então, diz assim, a maior parte da minha vida eu fui assim, eu permiti.
Mas quando eu era criança, eu não tinha condições de escolher o que era certo, o que era errado. Eu tive que me submeter aos meus pais ou àqueles que me criaram para tudo continuar bem. Eu não poderia, de forma alguma, ser eu. Agora, o indivíduo cresce e uma série de coisas continuam acontecendo na vida. Então, vem aquela noção, mas como que é isso? É inconcebível que um adulto permita que pessoas ajam